Vamos de novo. E agora? Agora sim, Agora foi. foi. Comecei com o fone ligado já. Ah, Aí, show. só vamos esperar quem Maravilha. voltar e já vamos começar. Show de bola. Grande, Thiagão. Ah, com fone ficou bem melhor. Eu não. Eu tava me escutando, né? Tava dando eco. Sim, show. Vamos lá, vamos começar se apresentando então. Pode Tem, ser, pode ser. tem gente da Sopra, tem gente da Pulsar por aqui. Acho que Daqui a pouco vai chegando mais vamos, gente. vamos começar apresentando para quem não nos conhece ainda. Pode começar por ti, eu acho. Já que tu é o convidado. Então tá. Beleza? Então, gente, eu sou o Thiago. Eu sou estudante hoje de Ciência da Computação na URGS. E vai fechar um ano que eu comecei a empreender. E hoje eu empreendo junto à Pulsar. E gosto de dizer que a Pulsar ela experimenta novos modelos de organização e aí a gente experimenta um trabalho em rede que é um tanto quanto diferente do que a gente acostuma a ouvir dentro de organizações mais comuns. Assim, a gente nem se denomina uma empresa, a gente se denomina mais uma organização viva. Então tem algumas peculiaridades que eu venho aprendendo desde julho, mais ou menos, do ano passado. E aí vai fechar um ano agora. E então estudo TI, estou na Pulsar empreendendo e, e hoje atuo bastante com facilitação. Hoje, dentro dos projetos que eu atuo, basicamente a facilitação ela permeia os projetos, ela tá junto, envolve todo momento. Então acho que vai ser legal poder trocar um pouco hoje e trazer um pouquinho da experiência que eu tô tendo, que eu já tinha, e também mais do que eu venho estudando e aperfeiçoando e praticando, para poder compartilhar um pouquinho e também aprender com esse meu parceiro aí. E acho que de inícios de apresentações assim burocráticas é por aí, não sei se tem alguma outra questão por agora, mas acho que para começar tá tudo certo. Tá, show de bola. É, legal. Eu e o Thiago, a gente trabalhou junto na Focus, que é a empresa que eu trabalho hoje. Divido meu tempo e energia entre Focus, uma consultoria, e na Sopra. A gente trabalhou por um bom tempo juntos e por, não sei se ironia do destino, enfim, mas acabou que a gente falava muito sobre facilitação, sobre treinamento, sobre desenvolvimento pessoal e muita coisa nessa linha. E o Thiago hoje trabalha 100% do tempo com facilitação, dentre outras formas, mas a facilitação é um dos principais nortes dentro da Pulsar. E eu, já me apresentando e trazendo junto nisso, trabalho com a Sopra, dentro, numa estrutura de treinamentos, tanto treinamentos online quanto treinamentos presenciais, de apresentação. Então, desde a estrutura de uma apresentação, como estruturar uma apresentação do início, meio e fim, para chegar num objetivo seja de ensino, seja de venda, seja de convencimento, seja de treinamento, enfim, uma série de possibilidades que existe dentro de uma apresentação. A gente trabalha a estrutura dela, início, meio e fim, e a parte visual, de como estruturar isso. E meu nome é Júlio, eu tenho
21 para 22 anos agora. Sou formado em Relações Internacionais pela SPM e vejo alguns conhecidos entrando por aí. É um prazer ver vocês com a gente, porque esse é um assunto bem interessante. Acho que tem bastante gente que eu vejo entrando aí, alguns nomezinhos que eu sei que não tem muito contato com o assunto no dia a dia, mas com certeza podem se beneficiar disso. Aí já trazendo um ponto bem essencial para a nossa conversa, a gente vai falar sobre facilitação, que a gente programou e conversar por uma meia hora, não ser nada muito extenso, a gente conseguir focar no que mais importa desse assunto, até porque facilitação é uma coisa muito vivencial, muito do dia a dia, é toda uma estrutura que não vai somente de práticas e processos em si, mas de todo formato de pensamento, de preparação para que a coisa aconteça, enfim. Mas para a essência da facilitação é a convivência em grupo. Então, já quero deixar desde o início, a gente tem uma caixinha de perguntas ali embaixo, duas caixinhas que tem um ponto de pergunta, ponto de interrogação no meio delas. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta para a gente ou ir fazendo algum comentário aí, adicionando alguma coisa, vai ser muito importante, porque a gente precisa dessa interação, tá? E já quero passar a bola pro Tiagão com o nosso primeiro tema, que quando eu fiz a chamada ali para a nossa live, eu falei, facilitação tem milhares de definições. Já vi muitas, já vi gente falando que existe facilitação coerciva, que existe facilitação de liderança, que existe facilitação de, enfim, um monte de temas. Exato. Quero ouvir e trazer convite para o Tiagão compartilhar o que é facilitação para ele e depois eu trago a minha visão. Show, Júlio, obrigado. Cara, é bem legal isso que tu trouxe, porque ainda sobre a contextualização do assunto, né? Se não fosse algo tão dinâmico, que não tem só uma resposta, não existiria, por exemplo, um Art of Hosting que se pressupõe a praticar. Uma comunidade de prática que acontece em todo o mundo, né? Então, com certeza, cara, eu concordo muito com isso, que a facilitação por si só não tem só uma definição, né? Não tem só um viés, não tem só um jeito de dizer. E ela é muito adaptável, né? Eu acho que já entrando na resposta, assim, o que é facilitação para mim, né? Cara, é uma ferramenta, tá? Hoje eu entendo a facilitação como algo que eu uso para eu conseguir, com grupos, com pessoas, enfim, com no trabalho, eu chegar em algum lugar. Então é uma ferramenta que me possibilita eu chegar em algum objetivo específico. E, obviamente, a facilitação só faz sentido se tu tá fazendo isso com alguém, com alguma outra pessoa, ou com algum grupo, né? E é quase, assim... Aí, claro, vou falar um pouquinho de práticas, de técnicas, do que faz sentido, do que não. Mas tem muita coisa... É um ambiente de muitos conceitos, de muitas possibilidades, então... E é muito rico porque depende muito do momento que tu tá, né? Depende muito com as pessoas que tu tá, depende muito o contexto que tu tá também. Então... Sim. Mas assim, em termos gerais, eu entendo facilitação como... Eu até anotei aqui algumas coisas que eu queria deixar importantes assim das mensagens de hoje. E uma delas cara, eu entendo a facilitação como o papel do facilitador, ele é aqui das margens do rio. O rio só existe se existem as margens, né? Vou tentar fazer uma analogia agora para ficar mais claro, mas o rio só é rio porque tem margem, né? E a facilitação cumpre seu objetivo quando ela consegue delimitar as margens e fazer com que o grupo flua, o grupo consiga percorrer o caminho que o rio vai percorrer, né?
Então, eu gosto de trazer essa analogia quando eu falo de facilitação, que é esse que eu entendo o meu papel, que fica claro, evidente, né? Fica lá, bom, a pessoa está lá na frente e tal. Mas eu ainda acho que facilitação é muito mais do que só estar lá na frente. Acho que tem mais coisa Sim. por trás, assim, todo um contexto. Não sei se tu quer complementar, Júlio. Ah, massa. Curti a analogia. Ah, cara, para mim, a facilitação é uma forma de condução de grupos, facilitação de grupos, né? Uma forma de conduzir grupos a chegar em algum objetivo. Então, seja o objetivo de construção de alguma coisa, seja o objetivo de aprendizado de alguma coisa, seja o objetivo de descoberta de alguma coisa. Muitas vezes a facilitação ela é usada quando quando a gente não tem a resposta, né? Quando eu vejo que é o que mais tem um potencial nisso. Mas ao mesmo tempo, algo que inicialmente quando eu comecei a estudar facilitação, eu pensava que facilitação era algo totalmente aberto, de larga perguntas e bota as pessoas conversar e deixa a coisa acontecer a chegar numa resposta. E só pode ser utilizado em ambientes muito específicos, de abertura e tal. Mas hoje em dia eu vejo que, na verdade, existem muitas estruturas e formatos que a gente pode utilizar e colocar a facilitação dentro de uma apresentação que seja. De uma apresentação comercial, seja de um desenvolvimento de algum produto, seja numa aula mesmo, né? Que tu vai ter uma estrutura, tu vai ter um passo a passo, tu vai ter. Pode ser uma aula de faculdade, uma aula de pós-graduação, que tu precisa chegar lá no final das contas a dizer que 1 mais 1 é igual a 2. Pode permitir e passar conteúdos que permitam com que as pessoas cheguem nessa conclusão de 1 mais 1 igual a 2 e façam isso acontecer na prática. Então, existe um caminho de facilitação. Se fosse colocar dois extremos, assim, existe um extremo, para mim, que é uma facilitação super aberta, onde a gente quer, às vezes, nem chegar à resposta de uma pergunta em específico, a gente só quer conversar e fazer o assunto florescer na cabeça, como o Art of Hosting, que o Thiago falou, eu coloquei aqui o nome. A gente tem um tema que as pessoas simplesmente se reúnem e são facilitadas para conversar sobre aquilo e florescer alguma coisa na cabeça. E existe um outro extremo, que seria uma apresentação comercial. Para mim, acho que é o outro extremo, que é uma apresentação comercial, onde tu quer convencer uma pessoa de que o teu produto, teu serviço é o melhor, que ela deve comprar por A mais B, mas que durante o caminho tu pode perceber, ter uma escuta empática, ter uma participação da pessoa e até utilizando essa participação para que a pessoa se auto-venda, né? Então, já entro no outro assunto, que é quais são as aplicações que tu vê da facilitação para o dia a dia e em treinamentos, em outras formas. Tu começou a falar de uma parte que eu gosto bastante, que é tirar essa coisa da facilitação como só o facilitador e o grupo, e o facilitador diz e o grupo faz, e é assim que acontece. Ainda antes de entrar nessa questão da prática, assim, no momento da facilitação, e aí pensando não só de grupos, né, seja uma reunião, seja um treinamento, seja uma aula, seja alguma coisa, tu percebe que tem muito mais do que só a facilitação por si só, né? Tem o ambiente, tem o clima, tem a música, tem eventualmente alguma
algum coffee, alguma interação, uma boas-vindas, sabe? Tem todo um contexto que tu faz a pessoa chegar, né? Uma A pessoa equipe tá de chegando, apoio, sei lá. uma equipe de apoio. Então, a facilitação para mim, ela é isso que eu tinha comentado da ferramenta, mas ela é muito mais do que só a pessoa lá facilitando, né? Tem todo um background para deixar com que as pessoas que estão ali consigam dar o seu melhor, consigam entregar o que elas vieram entregar, consigam, enfim, como tu falou, como eu falei também, cumprir um objetivo, chegar ali para chegar em algum lugar que a gente quer chegar, né? E, meu, trazendo já onde que se aplica, né? Eu tenho vivido alguns ambientes que se aplicam assim, e eu tenho percebido uma potência muito grande que é usar algumas técnicas da facilitação, de, de fontes que bebe, né? A facilitação bebe de várias fontes. Já vou aproveitar, tem uma pergunta do Léo, meu sócio, que quer saber, quer saber quais tipo de projeto a Pulsar realiza. Já pode entrar nesse Show. assunto junto também. Boa, boa. Eu vou falar daí. Tá. Eu tava falando da parte que se aplica, Dos né? Bom, ambientes que tu utiliza. isso, exato. Então, assim, eu vejo que a facilitação ela bebe de várias fontes, né? Tu começou a falar sobre uma escuta empática, numa reunião. Eu acho que a facilitação, ela depende muito do facilitador, né? Mas a técnica permite que tu beba de fontes de Art of Hosting, de CNV, de outras práticas que tu possa usar isso ao favor do grupo, né? A favor do grupo. Enfim, com o objetivo que tu quer, que tu te propõe. Tem uma questão da facilitação que é o poder das perguntas, né? Então, para mim, aí é uma coisa muito específica minha, eu gosto muito de fazer perguntas em conversas, seja em conversas de dupla, seja em reuniões de venda, seja em projetos, para que a gente consiga usar essas perguntas para a gente chegar em algum lugar, para a gente entender o nosso objetivo, e a facilitação bebe disso também, né? De fazer boas perguntas. A partir de boas perguntas surgem muitas coisas, né? Dentro de aula, né? Dentro da faculdade, eu vejo que os professores poderiam utilizar muito mais de técnicas de facilitação para dar suas aulas, para dar seus treinamentos. Eu acho ainda que daí já entraria num assunto que seria facilitação e aprendizado, né? E aprendizagem. Como que essas duas coisas se conversam, assim, acho que já daria uma outra conversa bem massa, que é uma investigação assim, que eu tenho feito assim, de forma muito orgânica, mas que existe um campo de possibilidades dentro desse assunto de facilitação e aprendizado que poderia ter mudar tema a forma específico, né, para mudar. Exato, cara, e mudar a forma como as aulas são, né? Parar de ser esse método meio linha de produção, todo mundo recebendo os mesmos estímulos, todo mundo tendo que dar as mesmas notas, entregar os mesmos resultados, tratar as pessoas de formas iguais, sendo diferentes, né? As pessoas sendo diferentes. Então é complicado. Mas não vamos entrar nesse assunto que é um bicho de sete cabeças. Mas respondendo à pergunta do nosso querido Léo, então, cara, eu tenho vivenciado projetos que se utilizam da facilitação dentro do projeto. Daí, o que significa isso, assim? A gente tem feito um trabalho daí, mais específico em treinamentos, funciona também. Trabalhos de facilitação específicas, assim como a gente está citando aqui, também serve. Mas a gente tem usado e tem sido uma coisa que tem funcionado muito bem, que é a facilitação dentro de projetos de consultoria. Então, o cliente ele chega com um desejo, com um objetivo, com um desafio, e ao invés da gente pegar esse desafio, ir para casa, estudar e levantar todas as informações que precisa e fazer todos os mapeamentos, todos os diagnósticos, todas as pesquisas que precisa, a gente faz isso, mas também a gente usa a inteligência das pessoas, a inteligência do coletivo para nos auxiliar no projeto, né? Então, hoje a gente tem feito projetos
O que eu participei, foi um projeto extenso e de quase um ano, foi o mapeamento de competências do futuro, de profissionais do futuro, e nada melhor que, na especificidade desse projeto, dessa necessidade, usar as pessoas que vivem a organização para entender quais são as competências que elas querem ter no futuro, né? Quais são as habilidades, as atitudes, os conhecimentos, os comportamentos que esses colaboradores precisam ter, querem ter para atingir uma estratégia, por exemplo. E seria muita pretensão, né, da gente como a Pulsar chegar e dizer assim, não, vocês precisam ter essas competências. Quem não está no dia a dia, né, cara? Exato, né? E é uma prática muito comum de consultorias, de empresas que chegam já dando as respostas, né? Ao invés de construir as respostas. Então, sim, mais ou menos isso, assim, o projeto que a gente fez, e tem feito alguns projetos nesse sentido, é de consultoria com facilitação. Tá, show de bola. E uma outra questão que eu queria trazer para a gente abordar, e já falando sobre isso que tu trouxe em relação a fontes que a facilitação bebe, né? Facilitação de grupos é um conceito super amplo, e daí acho que esse é o ponto chave da conversa. Facilitação de grupos é um conceito super amplo, porque tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro, mas se une por acreditar que o coletivo junto vai chegar em algum lugar melhor do que alguém fazer alguma coisa sozinho, ou ensinar, ou entende que todas as cabeças juntos chegam a um melhor lugar do que uma pessoa sozinha. E daí se bebe de várias fontes para chegar e trabalhar essa facilitação de grupo, levar as pessoas a florescerem de uma forma coletiva, bebendo de várias fontes, várias práticas, várias técnicas, né? Então, essa é uma estrutura, assim. E daí, falando dessas técnicas, acho que é legal a gente trazer alguns exemplos do que a gente vê que funciona, tem funcionado para nós. Se alguém tiver alguma questão adicional para deixar aí embaixo também, fica à vontade. Mas queria começar comentando assim de uma coisa que, se fosse, sempre que eu falo com alguém sobre facilitação, sobre esse assunto em específico, quando me perguntam uma coisa que eu acredito que teria que ser colocado para fazer a diferença, para ter a facilitação no dia a dia, a primeira coisa para mim é uma prática que talvez a maioria das pessoas aqui conheça, ou talvez não, porque depende da bolha que a gente está falando, as pessoas não sabem, é a questão de fazer um check-in para iniciar uma conversa. E, basicamente, bem resumidamente, o que é o check-in? Como na chegada de um aeroporto, a gente entrar no voo, tem que avisar que tu tá lá, colocar teu nome, tuas informações e se ambientar naquele lugar, falar que tu realmente chegou. E tu não chega simplesmente entrando no avião. Assim, da mesma forma, é uma conversa. E a gente começa uma conversa de várias pessoas, uma reunião, uma sessão de design thinking, sei lá, tudo que possa acontecer com um grupo. A gente começa uma reunião sem se alinhar e sem saber que o fulano do lado passou por um dia ruim e precisa de um abraço, ou que as pessoas, sem saberem que hoje eu estou num dia de baita energia, podem me pedir ajuda, ou cada um está numa energia e chegou, eu passei o dia correndo, daí vou chegar agora e tem uma reunião com o Thiago sem escutar ele antes, como é que funciona isso. A gente precisa se sentir. Então, uma prática essencial que eu digo de facilitação é o check-in, que é alinhar com as pessoas expectativa, como está chegando, como é que foi o dia, como que a pessoa está chegando. Assim. Essa, para mim, é a prática mais
mais importante que eu vejo de facilitação para iniciar qualquer coisa é trazer as pessoas para o mesmo ambiente. E daí, de novo, pode ser uma simples pergunta, pode ser uma conversa em pares dentro de um ambiente maior, que as pessoas possam se trocar. As práticas são infinitas, mas a principal questão é fazer algum momento, pequeno momento, que vai durar 5 minutos e pode tornar a conversa muito mais produtiva. O que é a principal prática para ti, Thiagão? Eu não sei, cara. A principal é... Assim, cara, eu gosto bastante do check-in, do check-out, assim, porque, principalmente o check-in, cara, porque isso é um momento que eu vejo que é quase um presente que aquela conversa tá te dando, que é para um presente que é para tu conseguir por 5 segundos escutar como que tu tá te sentindo, o que que tá vivo para ti, enfim, como que tu tá chegando. Então, muitas vezes acontece da pessoa chegar na conversa, literalmente, e aí começar o check-in e a pessoa, não tinha pensado ainda como que eu tô hoje. E parece bobo assim, mas como que eu tô hoje? Se na pauleira do dia a dia, na correria de reunião e entregar trabalhos e reunião com o cliente e correria, tu não para checar como que tu tá. Isso não é uma prática óbvia. Não é comum. Exato. Não é trivial. Né? Talvez daqui a pouco, ou talvez pudesse ser mais comum, né? Algumas pessoas podem ter essa prática, mas em geral não é, né? E daí tu vai chegar numa conversa e tu abre esse espaço para a pessoa dizer, e dizer assim, do mais autêntico que ela possa ser, né? Tipo, não tô bem hoje, tô de cara, briguei com, sei lá, com a minha mulher, com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu marido, sabe? E tá tudo bem, né? Todo mundo tem problemas e faz parte, né? Então eu gosto bastante disso, assim como do check-out, né? Que o check-out, às vezes, dependendo como foi o dia, como foi a conversa, pode ainda deixar pontos em aberto, né? Conversas em aberto, questões, conflitos. Então, também acolher como a pessoa está saindo, né? Como que ela está deixando essa conversa, deixando esse espaço. Então, assim, em termos de cuidado, eu acho que depende. Em termos de cuidado, eu gosto do check-in, do check-out, em termos de cuidado das pessoas. Mas em termos de grupos, assim, eu gosto de uma... E aí de potência de grupo, assim, né? De, digamos, acolher o grupo como um todo. É largar estar em círculo, né? Onde a gente consegue se olhar nos olhos. E deixar um espaço de fala muito parecido com o check-in, só que deixar um espaço de fala livre. Tipo assim, fala o quanto tu quiser, sem interrupções. Ou seja, todo mundo que está na roda ganha o direito de ouvir e a pessoa que vai falar ganha o direito da fala, né? Então, e dar este direito para a pessoa falar o quanto quiser e o que quiser sobre um determinado tema, sobre, enfim, uma questão que queira se discutir, se conversar. Isso para um grande grupo, para todas as pessoas, é muito poderoso, assim, é muito potente. E eu gosto bastante dessa. E é bem simples também, né? Sim. E até porque é o papel do facilitador, né, falando no papel do facilitador, de quem está à frente disso, na minha visão, é principalmente ser guardião da energia, tipo, garantir que todo mundo esteja tanto alinhado quanto dentro da conversa, né? Porque chega uma hora, e isso quem trata muito de facilitação tem muita consciência de, vou dar um treinamento, eu não vou fazer uma coisa que vai ter 3 horas seguidas de fala de alguém, porque eu sei que a energia da galera não vai estar lá em cima, não vai estar rendendo. Passou 1h30, esquece, ninguém mais está
Ninguém mais está pensando no conteúdo. E daí o papel do facilitador é entender esse tipo de coisa, né? Entender o quanto tempo que tu pode programar um treinamento, uma reunião, uma conversa, um desenvolvimento. Quanto tempo tu pode programar para isso estar acontecendo? Se vale a pena tu programar um negócio de 3 horas seguido de conversa, de escuta? Difícil. Provavelmente não. Dependendo, tem coisas muito específicas de treinamentos muito específicos que precisam ter 3 horas seguidas. Beleza? Mas no que está fazendo, vai precisar? Ou é melhor dar uma pausa, segurar? Ou estava programado 1h30 e deu meia hora, já não está mais rendendo? Uhum. E eu acho, cara, que o papel do facilitador, que é uma das potências que eu vejo nessa técnica, nessa ferramenta, é se colocar no lugar do grupo, né? E conseguir ter esse olhar empático, assim, porque por isso que, só fazendo um parênteses, né, que eu falo sobre essa questão da aprendizagem e da facilitação, que diversas aulas da faculdade e outras aulas, muitas vezes o cara que está lá como um professor, que domina o conhecimento e tal, o cara é muito bom, o cara domina, o cara sabe muito sobre aquilo, mas ele não tem noção nenhuma. Qualquer pergunta pro cara, ele vai saber responder. Qualquer. Vezes é assim. Qualquer. E tem muitos professores muito bons nisso, né? Assim, né? Que sabem muito. Só que sabe muito pouco sobre como passar isso, sobre como deixar as pessoas, como passar esse conteúdo, como fazer as pessoas processar aquilo, né? Como entregar isso da melhor forma, né? Então, é isso, assim, né? E o facilitador, ele tem esse poder de estar apresentando. Isso acontece muito, né, nos projetos que a gente faz, Julião. A gente, às vezes, apresenta relatórios densos, que se a gente sentasse, se começasse uma apresentação e fosse até o fim, seria de 1 hora, 1h30 de slide, slide, conteúdo, informação. Só que a gente sabe que as pessoas não vão conseguir aguentar 1h30 com atenção, né? Então o que a gente faz? Sim. A gente passa uma parte, digamos, a gente divide ela em 3, 4 partes, e dentro dessas partes a gente passa um conteúdo e abre uma conversa. Passa um conteúdo e abre uma conversa, para as pessoas simplesmente falarem o que está na cabeça delas sobre aquilo. E a partir dali, várias pessoas que estavam viajando, que estavam não entendendo, ou estavam entendendo mais ou menos, começam pode ser, tem essa visão. Pois é, tem aquela visão. Então tu pega Sim. o coletivo e soma isso no Mas encerra quando precisa também, né? Encerra quando precisa. Muitas vezes não vai até o fim, né? Porque não adianta, ficar batendo no que não precisa bater, assim, né? É dar murro em ponta de faca, né? Aquela expressão Sim. clássica. Mas, acho que chegando pro final, já deu 32 minutos de live agora. Uhum. Um assunto que a gente queria comentar é um pouco da origem do Art of Hosting, que é o principal movimento de facilitação de grupos, que é uma das fontes que a gente utiliza para quando a gente faz esse tipo de reflexão, enfim. Basicamente a gente queria comentar um pouquinho da onde que surgiu esse movimento, que trabalha a facilitação de grupos dentro de alguns modelos, é um movimento mundial, que trabalha a facilitação de grupo dentro de alguns modelos, e que é uma estrutura legal para a gente indicar, assim, quem tiver interesse em conhecer mais, em aprender mais um pouco, ver algumas técnicas, como que funciona, se experimentar, como que é esse dia a dia de facilitação, assim. Eu não sei bem ao certo a história, pode me ajudar, não lembro bem certinho, mas até onde eu lembro,
era um grupo de médicos dos Estados Unidos que iniciou. Lembra isso? Bah, não sei, velho. Esse detalhe eu não sei. Mas eu sei que começou, mas começou na Europa, se não me engano, meu. Na Europa, isso. Um grupo acho que eram médicos na Europa, se reunia para falar sobre práticas da profissão, se não me engano era de medicina. Eles se reuniam para falar sobre práticas da medicina, entender melhor como é que funcionava algumas coisas, aprender e se desenvolver. E eles começaram a estruturar algumas metodologias para deixar que essas conversas fossem mais fluidas e tivessem mais resultado. E daí nasceu uma das primeiras práticas, se não me engano, a primeira delas do Art of Hosting, foi o Open Space, que é uma estrutura de conversa onde pessoas que estão reunidas para fazer essas conversas, aprender, se colocam na intenção de conversar sobre algum assunto. Então, vou falar da minha área de administração. A gente reúne um grupo de pessoas, de administradores, consultores, enfim, e cada um quer falar sobre alguma coisa, entender melhor, se aprofundar em algum assunto. E daí a gente faz uma estrutura de agenda ali mesmo na hora. Eu coloco lá que eu quero falar sobre gestão financeira, o Thiago coloca lá que ele quer falar sobre gestão de pessoas e como diminuir o turnover de pessoas na empresa dele. E o Vitor Mota, que entrou aí agora há pouco, fala que quer falar de gestão de redes de negócios. E daí, quem se interessa vai lá sentar com o Vitor, quem se interessa vai lá sentar comigo, quem se interessa vai lá sentar com o Thiago, e as conversas vão acontecendo e quem tiver interesse vai se desenvolvendo melhor nessas conversas. E daí o movimento inicial foi isso, desse pessoal na Europa, enfim, e começou a se espalhar essas práticas e foram criadas outras práticas, outros modelos de conversa para que as pessoas pudessem deixar o coletivo construir alguma coisa, chegar a alguma conclusão. Então, isso foi se espalhando, foram criadas outros modelos. No ano passado, o Art of Hosting que eu fui aqui no interior do estado, que o tema era colaboração. A gente foi conversar sobre colaboração. Existiram vários momentos de conversa, onde eu facilitei alguns, onde em outros eu fui facilitado, onde dentro de alguns momentos eu fui facilitador de alguma conversa, mas eu não fiz a facilitação geral de organizar a coisa, mas facilitei uma conversa fazendo uma estrutura de pensamento. E durante 4 dias a gente passou falando sobre colaboração em diversos formatos. Então, a estrutura do Art of Hosting é um negócio muito legal, porque permite que pessoas se reúnam para falar de alguma coisa. E a gente pode aprender muito de como se portar, né? Tu se coloca no aprendizado ali. Complementando o que tu tá trazendo, cara, o Art of Hosting, ele pressupõe conversas significativas, né? O significado não é só o significado literal, né, da Art of Hosting, mas seria a arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados que importam. Então, basicamente, toda conversa significativa, ela parte de uma pergunta, uma boa pergunta, e toda conversa que nasce com uma boa pergunta se torna uma boa conversa e logo se tem coisas a se colher, né? Existe a possibilidade de se fazer uma colheita dessa conversa. Então, gira em torno dessas conversas significativas e colher os resultados, né? Perfeito. Mas é bem isso, assim, né? Uma das coisas, assim, que não tá dita quando tu vai pro Art of Hosting, né? É que tu vai aprender a conversar. Porque aprender a conversar pressupõe tu aprender a escutar. Tem lá no círculo, né? Tem os princípios do círculo. Um deles é fala com intenção e escuta com o coração. Então, tu só fala quando tu tem algo a contribuir, tu tem algo para acrescentar. E enquanto isso, tu ganha um direito e tu ganha um poder da escuta. E aí tu aprende a escutar.
E também tem outro princípio, que é o silêncio faz parte da conversa. Então, nem sempre as pessoas para conversar precisam estar falando. Então, tem Sim. vários pontos, vários princípios, várias Uhum. questões que deixam o Art of Host tem essa vivência, né? Eu gosto de dizer que é uma vivência muito mágica, Uhum. né? Sim. Eu sugiro que a gente faça um resumão agora, logo depois eu contar um pequeno caso que eu me lembrei agora, de um exemplo disso que tu trouxe de o silêncio faz parte da conversa. A gente, dentro da empresa a gente tem muito isso da facilitação no dia a dia e tal. E um treinamento que a gente estava dando uma vez de gestão de pessoas para a liderança de uma equipe de uma empresa que a gente trabalha. Uma pessoa da equipe começou a chorar porque porque, enfim, lembrou de alguma briga, enfim, da equipe ali, da liderança, e se sentiu mal durante o momento, e ao invés das pessoas darem o tempo para ela chorar, quiseram, de alguma forma, ajudar ela, e daí a atenção foi toda nela, todo mundo falou, fulana, fica bem, não sei o que, não sei o que, e esse é um tipo de coisa que se tu entende o princípio da facilitação, de permitir que as pessoas sintam o momento, de que elas precisam do momento de silêncio, precisam do momento para elas, não vai adiantar tu ir falar com a pessoa e falar para ficar bem no momento em que ela vai só se sentir com a atenção toda voltada para ela, todo o foco sendo dela, já tá se sentindo mal, tá nervosa, Uhum. e não vai ter esse espaço. Então, essa é uma aplicação desse conceito, assim, que para mim aquele dia ficou muito claro. Enquanto para nós ali, que eu estava facilitando com mais duas pessoas, para nós era muito claro que deixa ela, deixa ela ali Uhum. acontecendo. Para quem não tinha essa vivência de facilitação, não tinha essa experiência, acabou achando que ir atrás fosse resolver alguma coisa. E na prática, depois a gente conversou sobre isso. Ela falou que ela precisava daquele momento de se sentir na experiência, entendeu? O que estava acontecendo com ela. Exato. Nesses momentos, assim, essas são as questões que não contam, né, da facilitação, que é coisas acontecem que tu não tem controle, né? Tipo, tu não Sim. consegue imaginar, tu não consegue nem pessoa que mais se preparar para isso vai conseguir prever tudo que pode acontecer, né, numa dinâmica de grupos, né? E o grupo por si só ele fala, ele tem muitas mensagens que o grupo passa como um todo, né? E uma delas pode ser isso, né, do choro. Então, essa é a dança, né, que tu acaba fazendo, que é a facilitação não deixa de ser uma dança que tu precisa estar ali entendendo como é que tá tocando a música e adaptando, né? Fazendo o rio Uhum. andar da forma que dá, da forma da melhor forma possível. Então, com certeza, isso e outras coisas acontecem que não se tem controle. E nesses momentos é importante o papel do facilitador para dar o rumo, né? Para dar o objetivo, para dar a direção, assim, para interferir, né? Interferir nesses momentos, assim, de pedir para deixarem ela quieta, se ela quiser ajuda, ela pede. A gente está focado aqui, a gente precisa focar aqui. Então existe essa necessidade, não sei se é a palavra certa, mas essa possibilidade de que tu precise interferir, né? Tu precisa intervir para que o grupo comece a andar no caminho que precisa, assim. Então tem um pouco disso assim também. Mas isso é um Sim. caso clássico e bem relevante. Show de bola. Vamos fazer um resumão, os três tópicos que a gente abordou, para quem entrou agora, quem Quem está vai pegando assistir só esse depois final, também. quem vai assistir depois. A gente falou sobre, basicamente, o que é facilitação para nós, onde que a facilitação se aplica e algumas práticas de facilitação para o dia a dia e treinamento. Assim. Então, de minha parte, meu resumo, a primeira resposta, que é a facilitação para mim, é
é um conjunto de práticas e formatos de atitude dentro da condução de um grupo ou da participação até dentro de um grupo, seja uma reunião, apresentação, aula, para que as pessoas cheguem até o melhor lugar em conjunto, aproveitando toda a inteligência que reúne todas elas. Show, show. E para mim, cara, é construir um ambiente que se consiga fazer conexões das pessoas em prol de um objetivo. E eu gosto muito da analogia do rio, que é o facilitador, e a facilitação é dar as margens. E fazer o rio fluir é o grupo, né? Então, para mim, facilitação é isso, é fazer deixar fluir, deixar acontecer e dando as margens para que enfim, chegue-se num objetivo, num outro lado. Show. Onde, Thiagão? Onde que isso se aplica? Ah, tá. Cara, eu vejo hoje se aplicando em praticamente tudo, se não tudo, quase tudo, e é desde projetos de consultoria, que tu consiga trazer o grupo para potencializar o projeto, desde reuniões de venda, desde apresentações, desde conversas, sala de aula, cursos. Cara, A gente não falou em reunião de amigos? reunião de amigos rola também, rola certo. Check-in, check-out, rola certo. Rola sim. Funciona. É legal. É legal, legal. Tem que ter a coragem de puxar, mas todo mundo gosta no final das contas. Exato. No início o pessoal vai achar estranho, mas depois eles gostam. E práticas de facilitação para o dia a dia, ou para treinamentos, enfim. Cara, aí acho que é bem opinião mesmo, e é conseguir dar os espaços para as pessoas. Trancou. Será que fui eu? Vocês me ouvem? Foi o Thiago que trancou? Ou fui eu? Ué, acho que o Thiago caiu. Opa, Opa, voltei. tu tava falando em... Eu caiu aqui para mim, agora eu voltei. Voltou. Cara, práticas para mim, principalmente é conseguir fazer as pessoas serem ouvidas e usar muitas perguntas. Uhum. Assim, daí poderia entrar em técnicas, né? Em dinâmicas, em formas, em tal, que eu acho que isso é menos importante. Mais importante, eu acho que é conseguir usar o papel do facilitador para tu deixar as pessoas falar, deixar o grupo falar e utilizar muitas perguntas para tanto todo mundo chegar e entrar na mesma página, como tu conseguir fazer as pessoas, enfim, entenderem melhor e chegar em algum objetivo, chegar em uma conclusão mais clara. Show de bola. Para mim, práticas essenciais é, da mesma forma, fazer perguntas que ajudem a chegar a alguma conclusão, chegar em algum lugar, deixar que as pessoas falem e aproveitar essa consciência. Ser guardião da energia e do tempo, perceber como que está a energia do grupo, se está baixa, se está alta, se dá para aproveitar aquele tempo de uma maneira melhor, se precisa fazer uma pequena pausa, se vale a pena continuar, entender isso, entender quando que é o momento de parar uma conversa, quando é o momento de encaminhar para um fechamento de conversa, quando precisa compilar as coisas e permitir que as pessoas estejam alinhadas. E daí, de minha parte, trouxe o exemplo
do check-in, que o Thiago também falou bastante, que é check-in, momento de acolhida de todos numa conversa. Traz uma pergunta, como é que tu tá chegando, como é que foi teu dia, para que as pessoas se acalmem. Um negócio que a gente fala no varejo, de zona de descompressão. Quando tu entra numa loja, os 3 primeiros metros que tu caminha, tu não enxerga nada. Basicamente ignora tudo. Isso é teste científico. 3 primeiros metros que tu entra numa loja, tu não enxerga nada. Qualquer promoção, qualquer produto, qualquer coisa que tiver nesse espaço, não vai enxergar. Depois disso, beleza, vai funcionar. E da mesma forma, eu acredito no check-in como essa zona de descompressão. Não adianta tu botar alguma coisa antes de alinhar as pessoas, de deixar que elas cheguem no local de fato, de corpo e alma, para que elas possam começar a aproveitar. Então, alinhar as pessoas com uma simples pergunta, como é que tá chegando, já faz a diferença. Isso aí? Show de bola. É isso aí, meu parceiro. Alguém tem alguma pergunta que quer deixar aí, alguma coisa específica? Depois vai ficar, para quem só conseguiu chegar agora, vi que mais gente chegou agora, acho que vão ter que mudar esse horário dessa live. 8h30. Foi o horário que mais bombou por agora. Se alguém tem alguma pergunta, pode deixar aí. A live vai ficar disponível depois. Então, quem quiser assistir. Eu não sei se ela fica registrada nos dois ou se fica só no da Sopra que começou. Cara, não sei também, mas se der para eu compartilhar lá no da Pulsar, eu compartilho também. Se o pessoal que está olhando pelo da Pulsar, se não aparecer lá no da Pulsar e quiserem olhar inteira, procurem no da Sopra que com certeza vai estar. Mas acho que dá para botar bola. Feitoria, então. Feito. Obrigadão pela parceria, Thiagão. Valeu, obrigado o convite. E, para sair, eu quero deixar aí um feedback, que é um parabéns, na verdade, para o pessoal da Sopra, para vocês, que estão fazendo um trabalho muito massa, assim. Tenho acompanhado, tenho visto, curtido, acompanhei o Lucas, o Mota, desde a primeira apresentação dele lá para os investidores, todo o que ele vem aprendendo e aperfeiçoando com o curso de vocês. Então, continuem fazendo isso, continuem promovendo esses conhecimentos, promovendo esses conteúdos, disponibilizando, né? Acho que esse é o ponto, é disponibilizar um conhecimento que vocês têm, que vocês são bons, que vocês sabem fazer, e fazer com que mais pessoas acessem isso, se capacitem, melhorem, acessem outros níveis de conhecimento, de capacitação, para que, enfim, todos nós avancemos juntos, né? Para, enfim, mais projetos melhores, nós como pessoas melhores, profissionais melhores. Eu acho que é um dos papéis aí que vocês têm compartilhado e eu valorizo muito e reconheço bastante isso. Show de bola. Beleza? Eu agradecer de novo tua parceria aí, que mandei o convite, a primeira mensagem que eu recebi, vamos. E é isso que eu sinto dessa parceria. Fechou todas. Não, é isso aí, convite bom, a gente nem pensa 2 vezes, só fala vai. Show de bola. Beleza? Feito. Então tá, galera. Um abraço a todos. Beijo pra todos aí. Tchau, tchau. Até mais. Até.